Opa! Tudo jóia? Está começando agora, nesse exato momento, a incrível, espetacular e tão aguardada sexta semana da fotografia criativa, que está sendo transmitida aqui diretamente de Tóquio, capital do Japão, né? Esse país maravilhoso, tradicional e tecnológico, né? Uma cultura fantástica onde nós, o casal da foto, moramos e trabalhamos como fotógrafos. Esse lugar é maravilhoso. Mas olha só, eu vou chamar a Lígia para entrar na transmissão aqui com a gente, né, pra gente poder bater um papo legal aqui junto com vocês, né, na nossa Semana da Fotografia Criativa. Eu vou chamar a Lígia para ela entrar junto com a gente. Vamos lá. Lígia? Lígia? Tá na escuta? Oi, Lígia. Alô? Oi, meu bem, tô aqui agora, deixa eu ver. Oi. Agora acho que tá ótimo o sinal, parece que tá perfeito. Gente, que coisa boa estar aqui com vocês, né? Tão bom tá começando uma nova semana da fotografia criativa, né? Eu tô muito feliz, muito empolgada mesmo por esse grande evento, né, que tá começando agora. Gente, o sucesso da Semana Criativa é tanto que nós já estamos na sexta semana, né? Na sexta edição. Imagina só, incrível, né? Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E é isso aí, se você está com a gente aqui agora é porque você quer ir além com a sua fotografia. Estou certo? Você quer dominar o seu equipamento fotográfico, né? Seja ele um celular ou uma câmera DSLR. Você quer ser um fotógrafo com um diferencial, né? Você quer registrar momentos únicos da sua vida, as suas viagens, né, os momentos especiais com a sua família e com seus amigos, né? Você quer fazer grandes ensaios com a confiança de que vai produzir fotografias cada vez melhores, né? Fotografias cada vez mais interessantes. E por isso, né, eu sei que você quer desenvolver o seu olhar fotográfico para criar fotos mais criativas, né? Para fazer fotos mais criativas, se destacar e ser reconhecido no meio fotográfico. Então, acompanhe a gente, né, na sexta semana da fotografia criativa. Nós vamos lhe mostrar como tiramos as nossas fotos e o método que desenvolvemos ao longo desses 16 anos de carreira como fotógrafos e como professores de fotografia para que você consiga resultados como esses. Gente, eu vou contar para vocês, viu? Nessa estrada, ensinando fotografia, a gente já viu alunos se realizando através da fotografia de tudo que é jeito, sabe? A gente já viu aluno que rodou o Brasil inteiro com seu projeto sobre cervejas artesanais. A gente já teve aluno que virou fotógrafo de futebol. Pensa, ele era tão apaixonado pelo time dele e pela fotografia esportiva que ele se tornou um grande fotógrafo de futebol, né? A gente já teve aluno que abriu estúdio junto com colegas, né, para fotografarem mulheres, né, para fazerem fotografias de nu artístico. Nós já tivemos alunos que se tornaram experts em fotografia de flores, né? Já teve aluno que saiu de uma depressão profunda através da fotografia. Nós já tivemos alunos que ganharam prêmios, já tivemos vários alunos que fizeram publicações em revistas, em jornais, né? A gente já teve um aluno que rodou o mundo fotografando para o seu blog, né? É difícil até enumerar a quantidade de cases de sucesso que a gente tem aí com os nossos alunos, né? A gente vai pensando, vai lembrando desses cases de sucesso e bate um super sentimento de realização, sabe? Porque a gente pensa assim, nossa, o nosso trabalho faz a diferença, né? A gente tem motivo de sobra para a gente se orgulhar dos nossos alunos.
mas é melhor você ouvir deles mesmos como que a fotografia foi transformadora em suas vidas. Escuta só. O curso é muito amplo, é muito conhecimento que eles passam, mas de uma forma muito tranquila. A absorção do conhecimento, ela é assim, facílima. Eu já gostava de fotografia, mas aprendi sobre composição, sobre enquadramento, sobre técnica, sobre o domínio da câmera, né? E os trabalhos que eles davam eram muito criativos. A Lígia passou muito essa coisa artística pra gente, né? Ela tem uma formação em artes, então eu aprendi muito com ela, falo com ela até hoje, que foi uma professora que me marcou. A didática e o modo fácil de se comunicar do Charles e da Lígia é sensacional, porque eles nos envolvem na arte de fotografar. O mais legal de tudo é que eu me lembro que eu fazia uma saída fotográfica e faço até hoje, e mostrava alguma imagem assim pro Charles ou pra Lígia, e a gente começava a conversar sobre aquelas imagens, e assim, depois a gente estava falando sobre filme, sobre arte, sobre cores, sobre referências. Isso era muito enriquecedor e é muito enriquecedor, né? Eu comecei a fotografar aos 62 anos. Me apaixonei pela fotografia e senti a necessidade de fazer um bom curso online, porque onde eu moro não teria como eu fazer um curso presencial devido à distância das grandes cidades. Na terceira idade, a gente tem um pouco mais de dificuldade para aprender. E com eles, é muito fácil. Apesar de ser um curso à distância, em nenhum momento eu me senti distante do professor, né? Eles estão sempre disponíveis. Quer ser um fotógrafo? Seja, mas estude. E estude com quem sabe. Muito inspirador, não é? Para nós isso é motivo de muito orgulho. Mas antes de mais nada, a gente vai se apresentar, né? Principalmente para quem ainda não nos conhece, né? Tem muita gente que está nos acompanhando, que já nos conhece, e tem muita gente que ainda não conhece o Casal da Foto, né? E Lígia, começa aí, fala um pouco sobre você. Eu sou a Lígia Torres, eu sou de Brasília, né? Sou brasiliense, né? Sou fotógrafa retratista, eu gosto de fotografar a natureza também, adoro fotografar flores, adoro fotografar passarinho, adoro fotografar gatos, sou apaixonada por fotografia de gatos, né? De pets. Sou artista plástica, arte educadora, né? Eu sou graduada pela Universidade de Brasília e sou pós-graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho 16 anos de experiência na área fotográfica e na área artística, né, em geral. Aqui em Tóquio, eu faço trabalhos em um estúdio fotográfico que se dedica aos retratos, né? Eu faço trabalhos dedicados aos retratos, tanto de animais, que eu amo, né, quanto de pessoas. E também eu tenho uma fabriqueta de bonecas artísticas, né? Minha outra grande paixão. Charles, fala aí um pouquinho sobre você. Bom, pessoal, então eu sou o Charles Torres, né? Sou mineiro de Belo Horizonte, como vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Sou fotógrafo documentarista, tenho 16 anos de experiência na área fotográfica e fotojornalística. Já fotografei para grandes revistas e jornais do Brasil e do Japão, né? No Brasil já fotografei para a TV Record, para a revista Veja, para o jornal Estado de Minas. Nos Estados Unidos eu já fotografei para o WordPress, né? E também eu tenho alguns trabalhos publicados em várias galerias de arte, né? Tem o Salão del Arte, que fica no Chile. Tenho trabalhos publicados também na revista Metrópolis, aqui de Tóquio. Também comercializo minhas fotografias para o jornal Mainichi Shimbun, né, um dos principais jornais aqui do Japão, dentre outros veículos de comunicação. Aqui em Tóquio eu sou coordenador de uma escola de fotografia internacional e eu desenvolvo vários trabalhos interessantes nessa escola de fotografia com alunos tanto do Japão quanto alunos de fora, né? Principalmente alunos estrangeiros. Enfim, a gente desenvolve bastante coisa aqui. É isso aí, gente. Juntos nós somos o Casal da Foto e estamos nesse percurso já há alguns anos, né? Nós somos um casal de fotógrafos que acreditamos que o olhar fotográfico é a principal ferramenta do fotógrafo, né? E nós sempre estamos incentivando, estamos motivando nossos alunos
a descobrirem seu próprio olhar, né? Então, através desse exercício que nós vamos propor para você aqui, né? Usando uma cebola como modelo fotográfico nos exercícios que nós vamos propor hoje, você vai concentrar o seu olhar, né? E vai procurar fazer grandes composições usando ela como seu motivo principal. É um método muito interessante e vou te contar, viu? É muito eficaz. Você vai ver. Além de tudo, sejamos sinceros, né? Se você faz uma boa fotografia de uma simples cebola, você pode ser capaz de fazer fotografia de qualquer coisa, né? Não é mesmo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma cebola e tentar imaginar como que ela ficaria boa em uma fotografia. Eu quero que você use sua criatividade, imagine situações interessantes envolvendo cebolas, ou mesmo você pode levar a cebola para outro lugar, né? Enfim, a criatividade é o limite. Nós vamos hoje lhe ensinar uma técnica bem interessante, né? Para lhe ajudar a fazer uma fotografia de cebola incrível. Vamos lá! Natureza morta. A natureza morta, né, também chamada de still photography em inglês, é uma técnica artística que usa objetos inanimados como foco, né, objetos da natureza, tais como alimentos, flores, frutas, legumes, pedra também, né, plantas de um modo geral, né, coisas do mar como conchas, ou mesmo elementos artificiais, né, como garrafas, copos, vasos, livros, joias, moedas antigas, né? Pode ser usado até mesmo uma câmera fotográfica antiga, se você tiver. Algumas das grandes pinturas da antiguidade retratam a natureza morta. E esse ainda é um estilo bastante apreciado na pintura. E hoje em dia é muito comum os fotógrafos também produzirem fotografias de natureza morta, muitas vezes como um exercício fotográfico mesmo, né? Como um estudo de fotografia. Né? Fotografando natureza morta, você pratica composição, você pratica enquadramento, você pratica cores, luz, formas, volume. Né? Eu citei aí a luz, mas principalmente a luz, né? É o que a gente mais pratica na fotografia quando a gente está fotografando natureza morta, né? É a luz que faz a fotografia de natureza morta ficar incrível, né? Mesmo utilizando uma câmera de celular, né? Uma câmera de celular como essa aqui, ou uma câmera fotográfica simples. E é importante dizer aqui que quando a gente se refere, né, quando nos referimos que uma fotografia pode ficar boa até mesmo com o celular, isso não quer dizer que a gente está desmerecendo equipamentos fotográficos mais caros ou mais sofisticados, né, uma SLR, uma DSLR ou uma mirrorless, né? É óbvio que eles têm a sua importância sim, né? É óbvio que câmeras fotográficas mais avançadas têm a sua importância. Mas antes de tudo, é importante que o fotógrafo tenha olhar fotográfico, para que ele possa fazer grandes fotografias. É como um bom cozinheiro, né? Um bom cozinheiro, né? Uma pessoa que sabe cozinhar bem, ele é bom porque ele tem a percepção na hora de misturar os ingredientes. Ele tem uma boa percepção, um bom conhecimento sobre gastronomia. E não porque ele tem uma faca boa, né? Ou porque ele cozinha numa panela boa, né? Ninguém come uma comida de um bom cozinheiro e fala assim, nossa, sua panela é fantástica, ou nossa, sua faca corta muito bem, né? E da mesma forma funciona com a fotografia, né? Um bom cozinheiro, ele corta os alimentos com qualquer faca. E ele cozinha com qualquer panela, né? Qualquer panela. Um bom cozinheiro, ele vai saber utilizar aquela panela. Um bom cozinheiro vai saber utilizar qualquer faca para fazer os seus cortes. Mas, claro, se ele tiver uma faca e uma panela de grande qualidade, né? Uma panela boa e uma faca boa, o seu trabalho será desenvolvido de forma mais prática e de forma mais rápida. E, né, logicamente, em alguns casos, os seus alimentos vão ficar mais bem cortados. Né? Cortar carne, por exemplo, com uma faca de R$5 é diferente de cortar carne com uma faca de R$50, né? Faz bastante diferença. Mas a percepção do cozinheiro sobre a comida e a forma como ele vai fazer a comida, aí já não faz diferença nenhuma. Esse é o ponto. Bons fotógrafos produzem boas fotografias com qualquer câmera, até mesmo com o celular. No entanto, equipamentos melhores facilitarão a vida do fotógrafo em muitos aspectos,
né? Além de proporcionarem melhorias na qualidade técnica da imagem, né? Na nitidez da imagem. Mas a foto em si, a composição, o enquadramento, a luz, isso não tem nada a ver com equipamento fotográfico, né? Tem a ver com olhar fotográfico. E é por isso que você pode praticar e treinar o seu olhar fotográfico com qualquer equipamento. Então, vamos para a cebola. Para fazer esse exercício fotográfico que eu vou lhe propor, você vai precisar de uma câmera fotográfica, né? Que pode ser uma DSLR, uma mirrorless, uma câmera avançada, uma câmera simples. Pode ser um celular, caso você não possua uma câmera mais avançada, né? E você vai precisar também de uma mesa de madeira. Mas se você conseguir uma mesa, uma tábua de madeira mais rústica, né, com aspecto um pouco mais envelhecido, a fotografia pode ficar melhor, tá? Mas se você não conseguir uma tábua de madeira com aspecto mais envelhecido, pode ser só uma mesa de madeira mesmo. E você vai precisar também de uma janela, né? Não precisa ser uma janela muito grande, o importante é que por ela passe a luz do dia, né? Como essa janela aqui, né? É importante que entre uma boa luz do dia através dessa janela, mas não importa se é uma janela grande ou uma janela pequena. Você vai precisar de um pano escuro ou um cobertor escuro, caso a sua cortina não seja escura, tá? Se a sua cortina for escura, você não vai precisar se preocupar com isso, né? Ou se a sua cortina for um blackout, por exemplo, também não tem problema, você não vai precisar se preocupar com isso. Mas se a sua cortina for daquelas clarinhas, né, daquelas brancas bem clarinhas, aí sim você vai precisar de um cobertor escuro, um pano escuro, tá? Para poder fazer a sua fotografia, porque a gente precisa bloquear parcialmente a luz da janela utilizando a cortina escura ou um blackout ou um pano escuro, um cobertor escuro. Tá? E claro, você vai precisar de uma cebola. Pode ser qualquer cebola, pode ser uma cebola bonita, pode ser uma cebola feia, não importa. Tá? O importante é que você utilize a cebola para você poder fazer o seu exercício. E claro, você pode também utilizar várias cebolas, né? Isso fica a seu critério. Pode ser uma cebola, como pode ser várias cebolas. Bom, basicamente você vai colocar a mesa exatamente do lado da janela, né? Aos pés da janela, de forma com que a luz passe pela janela acessando a mesa, né? A luz da janela ilumine a mesa. E depois você vai posicionar a sua cebola na mesa, né? Ou na tábua de madeira, de forma com que a luz da janela cubra o lado da cebola, né? De preferência a 90 graus com relação à câmera, ou próximo disso, né? É importante que você defina essa composição para que haja volume na cebola, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma fotografia, né? Pode ser com um celular, eu estou fazendo uma fotografia e a luz ela está acessando a cebola a 90 graus com relação à câmera fotográfica que eu estou utilizando, você vai definir volume na sua cebola, uma vez que a luz lateral ela é sempre melhor para deixar a imagem mais tridimensional, mais palpável, né? Então é diferente, por exemplo, se eu fotografar a cebola na mesma direção da luz, colocando o celular aqui, por exemplo, né? A luz não fica tão interessante. Agora, se eu fotografo a cebola com a luz lateral, né? com a luz iluminando o lado da cebola e eu posicionado a 90 graus com relação à cebola, né? Da mesma forma que você está vendo aqui, a fotografia vai ficar mais interessante. E feito isso, você vai fechar as cortinas até ficar apenas uma fresta de luz iluminando a cebola. Dessa forma assim, ó, né? Você vai fechar a cortina, deixando apenas uma fresta de luz, a cortina tem que ser escura, né? Ou um pano preto, um blackout, alguma coisa assim, iluminando apenas um lado da cebola, né? E deixando apenas uma fresta de luz acessando a sua cebola. E pronto, né? O setup básico, né? A configuração básica é essa. Né? Veja que dessa forma a gente tem uma configuração que até lembra a de um estúdio fotográfico, né? A gente tem a luz acessando a cebola em apenas uma direção, né? Logicamente é importante que as luzes da sua casa estejam apagadas, né? E que não haja outra fonte de luz muito forte, porque senão você vai iluminar esse lado da cebola e você vai perder esse volume, né? Esse volume de iluminação que é interessante para fotografar a cebola, tá? E uma coisa importante, caso você esteja utilizando um celular para fazer a sua foto, quando você fizer o enquadramento, você tem que posicionar, né? Você vai posicionar o celular de forma com que você faça o enquadramento e depois que você fizer o enquadramento, dessa forma assim, toque na área onde está a cebola, pois dessa forma o celular vai medir a luminosidade ideal para aquela área da foto.
né? Se, por exemplo, eu tocar em outra área que não seja a área da cebola, o celular ele vai ganhar luminosidade naquela área, né? E não vai ficar tão interessante. É mais interessante que ele se preocupe em ter uma boa luz em cima da cebola. Né? Então eu vou fazer umas fotos aqui agora, né? Umas fotos da cebola utilizando um celular e utilizando esse setup e veja aí os resultados. Muito interessante, não é, gente? Veja que utilizando um simples celular, né, e um setup, né, uma configuração simples, foi possível fazer uma foto interessante da cebola, né? Veja que eu estou aqui num ambiente bem caseiro, né? Tem armários, né, atrás de mim, guarda-roupa, né, cortina, mesa, coisa que todo mundo tem em casa, né? A cebola. Então é muito fácil fazer esse tipo de fotografia, né? Agora, claro, é um exercício fotográfico, né? Só um primeiro passo para você entender a questão da luz e da composição da cebola com a madeira, o tanto que pode ficar interessante e o tanto que pode render fotografias legais. Agora, claro, você pode utilizar também outros elementos na sua fotografia, né? Não apenas a cebola. A cebola, como a gente disse, foi um objeto principal para você focar nele, para você estudar o objeto, né? Na fotografia a gente faz muito isso. O estudo do objeto, né? O estudo do corpo humano, o estudo dos objetos, da natureza, dos elementos, né? É muito importante que você estude o objeto, né? Então aqui a gente está começando com a cebola e a gente vai ter ela como foco, mas você pode ter outros elementos, né? Aqui eu saí catando pela casa algumas coisas, né? Por exemplo, mais cebolas, né, cenoura, você pode colocar uma cenoura, você pode colocar outras verduras, outros legumes, né? Você pode colocar flores se você tiver, né? Objetos de um modo geral, né? Principalmente objetos antigos, fica muito interessante. Eu catei também uma flauta da Lígia, né? Então a gente pode, um graveto na rua, né? Moedas, eu tenho algumas moedas antigas, ó. Então eu vou fazer algumas fotos aí, né, compondo a cebola com esses elementos e vamos ver se vai ficar legal. Dá uma olhada aí. Muito bacana, né? É um tipo de fotografia bastante interessante. E você pode também testar esse tipo de fotografia em outros cenários, né? Fora de casa, com outras coisas, na rua, né? Enfim, a criatividade é o limite, né? É importante que você pegue a cebola, olhe para a cebola e pense: como que seria uma fotografia interessante dessa cebola? Né? E aí você vai fazer testes, faça teste em casa, faça teste na rua, né? Enfim, a criatividade é o limite, né? Veja bem, eu utilizei uma cebola aqui. Mas se fosse um retrato, por exemplo, né, uma fotografia de uma pessoa, se eu estivesse fotografando uma pessoa, imagina a foto que eu poderia fazer utilizando essa luz e esse setup, essa composição. Teria ficado interessante, não é mesmo? E por isso, usar uma cebola para exercitar a sua fotografia é muito bom, porque é um objeto simples, fácil de manusear, fácil de transportar e pode sair fotografias incríveis. Vários alunos nossos já utilizaram esse nosso método, né, o método da cebola, para praticar a fotografia e os resultados ficaram maravilhosos. Veja aí as fotografias de alguns alunos nossos. Então, gente, é isso aí. Nós esperamos que você tenha gostado dessas dicas, né? Que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje e não deixe de praticar, viu? Não deixe de fazer uma fotografia usando uma cebola como elemento principal. E agora, não deixe de baixar o PDF que nós preparamos com muito carinho, né? Nos últimos meses a gente trabalhou bastante nos temas dessa semana da fotografia criativa, nos exercícios, tudo para você ter o melhor aproveitamento
desse evento maravilhoso, né? A gente preparou aí para você um roteiro bem bacana que vai lhe ajudar a produzir uma fotografia de cebola inesquecível, né? Eu tô doida para ver as fotografias que vocês vão produzir, né? Porque nossos alunos sempre nos surpreendem com as fotografias de cebola que eles fazem, né? Então, para você baixar esse PDF, basta você clicar nesse botão aqui embaixo. E se você for postar a sua fotografia de cebola nas redes sociais, marque a gente com a hashtag do Instagram Semana da Fotografia Criativa, tá? A gente tá sempre de olho nessa hashtag, a gente tá sempre curtindo, a gente tá sempre apreciando as fotografias das pessoas que nos seguem, das pessoas que participam desse maravilhoso evento, né? A gente quer ver os resultados das fotos de cebola que vocês fizeram a partir dessa aula. E na próxima aula nós vamos falar sobre retratos, né? Ou seja, fotografia de pessoas, é isso mesmo. Nós vamos lhe dar dicas, truques, né, para deixar seus retratos fotográficos maravilhosos, tá? Então não perde não, que tá incrível essa aula. A gente tá assim com muitas expectativas para fazê-la para vocês, né? Vão ser dicas aí que você só vai encontrar na 6ª Semana da Fotografia Criativa. Exatamente, Lígia. Nossa próxima aula está ainda melhor. E olha só, na 6ª Semana da Fotografia Criativa, nós também teremos uma baita saída fotográfica para darmos dicas de fotografia de rua, né, fotografia urbana e também dicas de fotografia de paisagens. Tudo isso utilizando os incríveis cenários da capital japonesa, né, os incríveis cenários de Tóquio, a maior cidade do mundo. Isso é muito bacana, né? Por isso que a gente ama a Semana da Fotografia Criativa. Ao todo, já foram mais de 40 mil pessoas nos acompanhando nas últimas edições desse evento incrível, né? São 40 mil pessoas nos assistindo, né? Nesses eventos que a gente faz, todos eles 100% online, 100% gratuitos, a gente colhe resultados maravilhosos com os nossos alunos, né? Os quais se sentem sempre motivados a seguir em frente com a sua fotografia, né? A colocar a sua fotografia adiante, desenvolvendo um trabalho único e diferenciado, independente se ele deseja se tornar um fotógrafo profissional ou simplesmente desenvolver e aprimorar um hobby, né? Fazer fotos legais da sua família ou de suas viagens. Agora eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, aqui na página do vídeo, né, nesse vídeo aqui, nós temos um botão para assinar o nosso canal no YouTube. Fica aqui embaixo, né? Clica nesse botão que você vai poder assistir agora todos os nossos vídeos com dicas bem legais sobre fotografia. E olha só, toda segunda-feira, religiosamente, às 8 horas da manhã, tem vídeo novo sobre fotografia, né? Eu e Charles, a gente está sempre pensando em conteúdo novo para vocês. Então não fique de fora, assine agora o nosso canal no YouTube. Segundo, desça a página e deixe um comentário aqui embaixo dessa aula para contar o que você achou da primeira aula, né? O que você aprendeu sobre cebolas e sobre fotografia, né? Nós queremos saber como que essas dicas que nós apresentamos aqui hoje vão lhe ajudar, né? Como que elas lhe ajudaram, né? Nós vamos adorar ler cada comentário e responder vocês. E por último, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @ocasal-da-foto, pois é lá que você fica sabendo de todas as nossas novidades. A segunda aula, né, nossa próxima aula será no dia 29 de julho. E você vai receber o acesso no seu e-mail. Então fique atento à sua caixa de entrada para você não perder nadinha do que vamos oferecer para você. Poxa, pois é, infelizmente o nosso tempo acabou, a nossa primeira aula chegou ao fim. Mas em breve vai ter muito mais, né? A 6ª Semana da Fotografia Criativa tá maravilhosa. Por hoje a gente fica por aqui. Grande abraço do Casal da Foto para quem nos assistiu e até a próxima aula. Abração, pessoal, até mais!